paz de Deus, irmãos, e a do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Fizemos uma introdução. A introdução ficou um pouco extensa, mas é importante os irmãos acompanhar toda a introdução, que nós fizemos desde o início. E agora nós vamos entrar no estudo em si, mas primeiro nós vamos ter que compreender um pouco sobre a compilação da Bíblia, que o estudo é a bibliologia, o estudo sobre a Bíblia, como ela foi compilada, como o Senhor nosso Deus trabalhou na história para manter os textos sagrados originais. Como nos outros vídeos, irmãos, nós comentamos com os irmãos que hoje o diabo, não só hoje, mas o diabo sempre procura apagar o testemunho da igreja, sempre procura tirar da irmandade a Bíblia de diversas formas. Às vezes ele ataca a Bíblia no mundo acadêmico, no mundo teológico. Ele procura, no meio da irmandade, trazer a palavra de Deus de forma torcida, inserindo heresias para a irmandade se perder, ou seja, passar toda a vida dentro de uma religião sendo enganado por causa das heresias dos homens corrompidos. Nós não devemos, irmãos, colocar a nossa fé em tudo que se fala. Nós temos que examinar tudo conforme a Bíblia Sagrada nos ensina. Porque a salvação é coisa muito séria. E não se pode brincar com salvação, irmãos. Pelo menos aqueles que têm responsabilidade com a sua própria alma, com a sua salvação e com a salvação dos demais irmãos que se preocupam verdadeiramente. Verdadeiramente. Muitos dizem que se preocupa, mas quem se preocupa com as coisas de Deus, irmãos, procura entender as coisas de Deus. Então hoje e sempre na história da igreja, o diabo sempre procurou tirar do povo de Deus a revelação de Deus, que é a Bíblia. Então, quando ele não tira de nós a fé na Bíblia, ele procura apresentar a Bíblia de forma torcida e herética. E novamente, eu gostaria aqui de afirmar que a Bíblia, ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e sempre será a palavra de Deus. Para muitos não faz sentido, porque não sabe o que é lutar pela fé. Acha que lutar pela fé é defender convicções religiosas, é o porte de comportamentos sociais, de vestimenta. Não compreendeu o que é lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Não sabe que tem que defender a Bíblia, não sabe que tem que defender a revelação de Deus, não sabe que tem que defender a pessoa do Filho de Deus, a justificação pela fé. Não sabe, não entende, não compreende. E o pior de tudo, os que deveriam ensinar a irmandade o que é lutar pela fé, não ensinam. Isso é o pior. E, novamente, irmãos,
Eu vou ser sincero com os irmãos, eu não vou usar de parcialidade com o engano. E quem quiser que se enquadre dentro da verdade que é a Bíblia. Eu não vou ser demagogo, politicamente correto. Todo esse tipo de atos são lisonjeiros para agradar o homem. Mas quem agrada o homem, desagrada a Deus. Não dá para ter dois senhores. Então, irmãos, é lamentoso ver muitas das vezes a Irmandade com tanto sacrifício contribuir com coletas para encontros, assembleias e se reunirem tantos homens para discutir Pokémon, para discutir baleia azul ou para discutir a nova moda de Paris, a barba, a nova moda que está no ar, para criar novas doutrinas baseado nas manifestações do diabo no mundo, inserindo cada vez mais dogmas e religiosidade no meio da Irmandade, ao invés de ensinar os caminhos do Senhor, ao invés de se preocupar com aquilo que verdadeiramente é verdadeiro. E aí nós vemos isso. Por quê? Porque não estão interessados, não sabem. Homens, na maioria das vezes, com todo respeito a todos, despreparados, defendem uma religião e não o Senhor. Porque se defendesse o Senhor, quando mudaram o tópico de doutrina, o primeiro tópico que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, e passaram a afirmar que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, negando a Bíblia como a palavra de Deus. Se houvesse homens de Deus verdadeiros, sinceros com Deus, teriam se manifestados. Mas os irmãos, os anciões e os cooperadores ainda estão em tempo de se manifestar. E é isso que eu quero ver. Que Deus também quer ver. Defender o Evangelho, defender a verdade de Deus. É isso que o cristão faz. O que é que o cristão faz, irmãos? Defende o quê? Paulo, por muito menos, pegou os irmãos lá de Gálatas, das Galácias lá, escreveu uma carta aos Gálatas. Por muito menos, porque eles queriam se circuncidar. Muito menos não, mas em relação ao que fizeram, negaram, agora estão negando a Bíblia como a palavra de Deus. É café pequeno aquilo que aquilo que estava acontecendo lá em Gálatas. Os irmãos. Mas vamos começar o estudo. Primeiro nós vamos ter que passar pelo um pouco da historicidade, compreender um pouco do hebraico, do grego. Vamos ter que falar um pouco do tempo intertestamentário,
para poder a gente se embasar, ter embasamento, para depois entrarmos mais aprofundado na Bíblia. Vamos conhecer um pouco de como Deus trabalhou na história para compilar o livro sagrado, a Bíblia, como Deus trabalhou na história para manter a Bíblia da forma original, para não sofrer nenhum tipo de alteração. Então o Senhor Deus trabalhou em todo momento. Em todo momento nós vamos ver a mão de Deus trabalhando na história. Todo momento. Todo momento Deus trabalhou na história em pró ao seu propósito eterno, salvar a humanidade, ainda que todos não serão salvos. Mas Deus tem um propósito eterno, salvar muitos, levar muitos filhos à glória. E muitos filhos à glória não é um grupo, uma entidade. São os que confessam o Senhor e que verdadeiramente nasceu do Espírito de Deus. Então, irmãos, vamos começar. Eu vou passar alguns slides aqui. E aí, conforme nós formos caminhando, os irmãos vão entendendo, tá? Então aqui nós temos a passagem de Gênesis 2, versículo 4. Nós temos na tradução Ferreira de Almeida, revisada e corrigida. Nós temos também o mesmo capítulo e versículo na Septuaginta. Então esse LXX significa 70, o numeral grego, romano. E uma Bíblia aqui em hebreu, que está escrito em hebraico. A mesma passagem em 3 línguas diferentes. Então a passagem diz assim, na nossa língua: estas são as origens dos céus e da terra. Quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Esse 2:4, ele lembra que no vídeo passado nós vimos que o que é uma perícopa, né? Então a perícopa é aquele texto, aquela passagem que está se tratando e que ela vai retratar um determinado assunto. E também nós vimos que os capítulos, esses números grandes e os versículos foram colocados no século XII e século XIII por 2 arcebispos de Canterbury. E então a perícopa, muitas das vezes o capítulo acaba, o número grande acaba, o capítulo acaba, mas a perícopa sobre o assunto continua. Nós vimos isso no vídeo passado. Aqui, se os irmãos que, né, vão pegar, de repente, pegar daqui o estudo, é bom os irmãos pegar toda a introdução, para poder ter uma melhor compreensão do que vai ser tratado o assunto. Então aqui acontece a mesma coisa. Nós vemos que Moisés está vindo retratando tudo, mas é justamente aqui no 2:4 que vai terminar a perícopa. A perícopa termina quando diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. Então aqui, estas foram as origens dos céus e da terra. Aqui termina a perícopa. Aqui acaba todos os relatos de Moisés.
dentro desse primeiro assunto. Mas olha, quando vamos aqui em Gênesis 1, versículo 31, aí diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde amanhã, o sexto dia. Acabou. Aparentemente parece que acabou o assunto. Mas não, a perícopa não acabou. A perícopa vai continuar. Ou seja, não, o capítulo foi colocado numa posição que não terminou a perícopa. Mas então ela vai continuar. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no sétimo a sua obra, no dia sétimo a sua obra, que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as origens do céu e da terra. Aí sim, aqui acabou. Aqui acabou a perícopa. Todo o assunto que Moisés vem tratando lá do Gênesis 1:1 vai acabar aqui. 2:4a. Acabou. Estas são as origens dos céus e da terra. A perícopa acabou aqui. É aqui que a perícopa vai acabar. Então a perícopa não acabou aqui no versículo 31 do capítulo 1. Ela vai continuar no 2, no 3, no 4, aqui no A. 4a, estas são as origens dos céus e da terra. Aí sim, aí acabou a perícopa. Aí aqui deveria começar o outro capítulo. Aí o outro capítulo começaria assim: quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo e ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Aqui deveria começar o outro capítulo. Aqui deveria começar o outro capítulo, porque é aqui onde vai acabar a perícopa. Porque aqui fechou um livro. Um livro foi fechado aqui. E aí depois nós vamos entrar em relação a este primeiro livro, esse primeiro documento que vai retratar a criação. Esse documento. Mas ainda nós não vamos entrar nele agora. Vamos continuar para a gente poder ter mais embasamento para lá na frente compreender melhor. Tá, irmãos? Então vamos primeiro saber o que é o texto massorético. Né? O que é o texto massorético? O texto massorético ou masorético é o texto hebraico da Bíblia utilizado com a versão universal da Tanakh para o judaísmo moderno e também como fonte de tradução para o Antigo Testamento da Bíblia cristã, inicialmente pelos católicos e modernamente também por tradutores protestantes. Esse eu peguei da Wikipédia, fonte, né? Só para a gente ter uma ideia um pouco do que é os textos massoréticos, tá bom? Então a origem do nome. Em torno do século V, ou seja, 500 anos, 400 anos depois de Cristo, um grupo de competentes escribas judeus teve por missão reunir os textos considerados inspirados por Deus, utilizados pela comunidade hebraica em um único escrito. Este grupo recebeu o nome de Escola de Massorá. Os massoretas escreveram a Bíblia de Massorá, examinando e comparando todos os manuscritos bíblicos conhecidos à época. O resultado deste trabalho ficou conhecido posteriormente como texto massorético. O termo Massorá provém da língua hebraica de Massorá. Indica tradição. Massorá significa tradição. Portanto, massoreta era alguém que tinha por missão
a guarda e preservação da tradição. Então, o que esses rabinos fizeram, né? Eles, como a língua hebraica não tem vogais, e sem vogais, qualquer idioma, qualquer pronúncia de palavras, qualquer palavra é impronunciável. E para não se perder a pronúncia exata da palavra, era necessário criar pontos diacríticos, né? Ou sons vocálicos, né? Vocálicos, esses sons vocálicos das vogais, a, e, i, o, u, e. Então todos esses sons vocálicos era necessário criar pontos para poder manter a própria língua, a fala hebraica continuar, porque senão iria se perder, porque o hebraico não tem vogais, o original hebraico. Então esses rabinos, depois da diáspora, da destruição de Jerusalém, lá já pelo século IV, eles criaram justamente esses pontos, porque os próprios judeus já estavam se perdendo, já estava perdendo já a língua, estava sendo perdida já nessa época já. Então eles fizeram isso. Vamos continuar aqui. A metodologia utilizada era bastante rigorosa. Ao final de cada cópia pronta, todas as letras eram contadas e uma letra era estabelecida como letra central de referência. Assim, as letras do início da cópia até a letra central teriam de estar perfeitamente iguais às do documento original. Também eram contadas todas as letras, desde a letra final até a letra central. Em caso de discordância, todo o trabalho era destruído e uma nova compilação realizada. Por criarem uma base para a interpretação do texto hebraico, aperfeiçoando os símbolos da escrita, já que até então não havia um sistema definido de regras gramaticais por escrito. Os maçoretas são considerados os pais da gramática da língua hebraica atual. Então eles foram os primeiros a introduzir ou criar esses sons vocálicos, ou criar sinais para identificar os sons vocálicos. Aqui está falando de números, por quê? Porque no hebraico não existe números, as letras são números também, no hebraico. O texto escrito em hebraico antigo com letra quadrada, os maçoretas levantaram a pronúncia tradicional do texto de consoantes. O hebraico não tinha vogais, entre parênteses, graças a um sistema de pontuação inventado para atender a acentuação vocálica. Com isso, eles padronizaram uma pronúncia das palavras do texto, tornando-o igual para qualquer pessoa que o lesse após a época em que iniciou-se a compilação. Nessa época, o hebraico já não era um idioma popular e havia, principalmente por parte da comunidade hebraica, muita dificuldade em pronunciá-lo corretamente conforme a pronúncia original. Então já estavam se perdendo a pronúncia original da palavra, justamente porque não existe no original hebraico as vogais, como o nosso idioma, o nosso português, que tem o A, o E, o I, o O, o U, e todas as acentuações circunflexos, agudo, enfim, toda essa parte de sons vocálicos não tem no hebraico, não tinha, né? No caso agora com os maçoretas, aí sim foram para estabelecer um sistema de leitura. A composição. O texto maçorético é composto de 24 livros. A Torá, livros conhecidos como Pentateuco, que é os 6 livros que foi escrito por Moisés. Neviim, que significa profetas, e Ketuvim, que são os salmos, os escritos dos salmos, Jó, Cantares de Salomão, Provérbios, todos esses são os Ketuvins. Os pontos maçoréticos, irmãos, são esses pontinhos aqui. Justamente são esses pontos que são os pontos maçoréticos.
né? Então, no original é assim. O original não tem pontos e não tem vogais. Isso aqui são tudo letras. O hebraico também, ele é lido, não é lido da esquerda para a direita. Ele é lido da direita para a esquerda. Então nós lemos da direita para a esquerda. Essa primeira letra, eu coloquei algumas cores aqui para a gente poder identificar, para poder fácil os irmãos enxergarem. Então essa primeira letra da cor azul, que parece o nosso N, é o Aleph. Essa é a letra Aleph. Parece, soa, né, o som parece que é o A, mas essa letra Aleph, ela é uma letra, mas ela não é definida como uma letra com um determinado som. Ela não tem som. É uma letra que ela pode ser um A, ela pode ser um E, ela pode ser um I, um O ou um U. O que vai definir ela são os pontos maçoréticos. Então, dependendo dos pontos que tiver, um pontinho, 2 pontinhos, aí vai depender para dizer que letra ela vai representar, qual é o som que ela vai criar. A segunda letrinha azul, da direita para a esquerda, é o Lamed. O Lamed é Lamed. O Lamed, ele já, o som dele já fala já quase qual é a letra, é o nosso L, né? Ele tem um som de L. A terceira letrinha é o Ret. O Re, perdão, irmão. Esse é o Re. É que o Ret, ele fecha totalmente. E o Re, ele abre aqui um pouquinho. Então, esse é o Re, que tem o som de R, né? Agora, a primeira vermelha é o Tav. A segunda, os irmãos, eu tive que aprender só, eu não sei, irmãos, pra gente poder entender um pouco do hebraico, ou um pouco dos textos originais, se faz necessário, muitas das vezes, a gente ter que se esforçar em aprender, né? Para poder ter uma melhor compreensão dos originais. Então, a primeira letra vermelha é o Tav, o segundo a letra... O Tav tem som de T, a segunda letra vermelhinha da direita para a esquerda é o Vav, a terceira é o Lamed, de novo, o Lamed, a quarta vermelha é o Dalet, a quinta letra vermelhinha, de novo, nós temos um Vav, e nós temos de novo um Tav, que é a última letra que tem som de T, né? Nós não vamos estar falando aqui todas as letras, porque o nosso objetivo aqui é só dar uma pincelada, porque eu não sei hebraico, irmãos. Eu conheço alguma coisinha, né, para não ficar tão leigo sobre o assunto, tá bom? Mas o que a gente sabe aqui, um pouquinho, nós vamos passar para a Irmandade aqui, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, no hebraico, existe formas, exemplo mesmo, o Vav, ele pode ser, ele tem som de V, mas se ele tiver um pontinho, ele tem som de U, ou de O, o Vav. Dependendo do pontinho. Então, Vav é a única letra do alfabeto que pode ter som de U. Ou som de O. É a única letra. Se tiver um pontinho em cima, é som de O. E se tiver um pontinho no meio, é som de U. Se eu não me engano, tá, irmãos? Eu acho que é isso mesmo.
Eu sei que ela tem um som de vogais também, com a pontuação. Então, aqui é o original hebraico sem os pontos massoréticos. Então, quando se lê o hebraico, se lê assim. Quem sabe ler hebraico, no caso eu não sei, ou com muita dificuldade eu consigo ler alguma coisinha do hebraico, né? Então, você já percebe, nós vamos já se adaptando a ler sem os pontos massoréticos. Então já dá, quem sabe ler o hebraico, ele consegue ler sem os pontos massoréticos. Mas para quem não sabe ler, os pontos massoréticos, ele ajuda muito, bastante, né? Porque aí a gente vai criar os sons vocálicos para poder saber. Então imagina aqui, exemplo mesmo. O vermelho aqui, nós temos um T, um V, um L, um D, um V e um T. Então é impronunciável. Como você vai pronunciar? Se não sabe onde é que está o A, o E, o I, o O, o U. Mas esse VAV aqui, ele é um O. Em cima tem um pontinho em cima aqui, tá vendo, irmãos? Então, mesmo o VAV, ele tem um pontinho em cima. Então, o T mais o VAV com um pontinho em cima é um O. Então, é TO. Então, nós temos T e O, TO. L, e esses dois pontinhos embaixo do lamed aqui, do lamed, é um E. Ele significa que a próxima letra aqui da vogal teria que ter um E. Então, é tole. Tole. Esse aqui é o Dalet, que tem som de D. E mais um O aqui, um VAV com um pontinho em cima, que é um O. E aí nós temos de novo um Do e um T no final. Então a palavra seria Toledot. Toledot. Esta é a palavra. Inclusive, esta é a palavra central que nós vamos ter que ver o que significa ela. Isso aqui é um texto original do hebraico. A palavra Toledot. Toledot. Justamente para poder ter o significado dessa palavra. Porque nós vamos usar ela nesse estudo muito ela. Então, aqui no azulzinho, nas letras azul, a primeira azul que parece o nosso N, nós temos o Aleph. Então, esses dois pontinhos aqui, mas esse tracinho é um E com um acento agudo. Então, aqui nós temos o Lamed e mais 3 pontinhos também. Então, aqui a palavra é Euler, porque esse aqui é o Re. Essa última letra azulzinha, da direita para a esquerda, é o nosso R. Então, seria Euler. Euler Toledot. Aí aqui nós temos o Re de novo. Esse tracinho embaixo é um A. Seria o A, então R com o tracinho de baixo, que é o A, fica Ra. Essa letra com três perninhas aí, isso é uma letra também, irmãos. Essa letra é o Shin. Ou ela pode ser o Shin, ou ela pode ser o Sim. Vai depender. Vamos dar um exemplo aqui. Essa letra aqui, que tem essas 3 pernas aqui com um pontinho em cima, depois do Re aqui no verdinho, a segunda letra verde, que é... Por que é Shin? Porque o pontinho está do lado direito. Ela pode ser 2 letras, ela pode ser o Shin e pode ser o Sim. Vai depender do pontinho. Então, se ele tem um pontinho do lado direito, ela é o Shin. Se tiver o pontinho do lado esquerdo, aqui embaixo, abaixo da nossa letra laranja aqui, os irmãos, olha a letra laranja aqui embaixo, também vai ter uma letra igual a ela. Só que o pontinho vai estar do lado esquerdo. Aí aqui ela é um Sim.
Então aqui é um shin e aqui é um sim. Então ela pode ter duas pronúncias, como shin e como sim. Então é ra, shin. Essa letra, terceira letra verde, ela é o M. Ela é o nosso M. É a nossa letra M. O main, ela é o main. E esse pontinho aqui em cima, essa letra também é uma letra. O pontinho, a quarta letra verde, esse pontinho aqui, é o Yud. É o Yud. E essa última letra, quadradinha, é o nosso N. Ela tem som de N. Tá? Então é Ra, Shamaim. Ra, Shamaim. E o que significa? Eule, Toledot, Ra, Shamaim. Este é o livro, este é a origem, relações, nós vamos ver o que significa dos céus e da terra. Mas nós vamos andar aos poucos, irmãos. O irmão perdoa, os irmãos que entendem de hebraico, né? Porque tem muitos irmãos que nós sabemos que entendem. Eu não entendo, irmão. Pouco que eu sei, eu vou estar aqui com os irmãos, passando um pouquinho que eu sei, tá, irmãos? Então aqui nós temos as letras, já sem os pontos maçoréticos. Aí nós já temos aqui Rachamaim, aqui o verde, Rachamaim, Toledot, Rachamaim. Aí nós temos aqui de laranja a palavra céus. Rachamaim, céus e terra. Perdão, irmão. Eretes. Eretes. Aqui esse laranja é Eretes. Tá? Eule. O que significa? Então nós vamos aqui agora para o 2, versículo 4, Gênesis 2, capítulo 2, versículo 4, onde está estas, no original é Eule. Eule. O que significa? Estes, estas, é usado antes do antecedente. Então significa estes ou estas. Eule. Toledot. Aqui está Toledá. Mas nós vimos lá que tem um T, um Tav no final. Aqui nós temos um Re, né, que tem som de H. Né? Mas eu não entendo hebraico, né, não sei a gramática hebraica, então pode variar, como no nosso português também. Então, Toledot significa descendentes, consequências, condutas, gerações, genealogias, geração, relatos. Tudo isso já está contido na palavra Toledot. Então ela pode ser várias coisas. A palavra Toledot, ela não é só origens. Ela pode ser relações, genealogias, relatos. Né? Então ela tem toda essa abrangência, a palavra Toledot. Chamaim. Chamaim. Céus. Firmamento, céus, céus visíveis, firmamento, a palavra Chamaim. Eretes. E quando nós lemos, falar para os irmãos de novo, o nosso português nós lemos da esquerda para a direita. Mas o hebraico, irmãos, é lido da direita para a esquerda, tá bom? Então, quando os irmãos for ler o hebraico, tentar ler, tem que ler da direita para a esquerda. Então, Eretes significa terra.
Eretes, terra. Então, quando diz assim, estes são as origens dos céus, Chamaim, e da terra, Eretes, da terra. Este está aqui agora, da direita para a esquerda, estes, Eule, Toledot, Chamaim, Eretes. Eretes. Essa quarta letra é um T. Essa quarta letra é o Resh, perdão, irmão. É o Resh. Essa Eretes, essa é o Tsad. Essa última letra laranja é o Tsad. Tá? Ele tem som de T e S. O som dela é um T e um S junto. É o Tsad. Então aqui agora nós temos as três palavras no mesmo contexto, né? Eu coloquei no mesmo slide. Então, Eule, a primeira palavra, estes, Toledot, origens, geração, genealogia, Chamarim, que é céus, e Eret, que é terra. Isso, irmãos, por enquanto não vai fazer sentido para os irmãos que nós estamos vendo aqui, mas é só para a gente dar uma visão, para depois nós vamos ter que voltar lá. É só para a irmandade entender, tá? Um pouco, para depois a gente voltar para lá e vai fazer sentido o que nós estamos fazendo aqui, tá bom? Aqui nós estamos fundamentando as coisas de Deus para poder ter uma melhor compreensão da palavra de Deus, tá bom, irmãos? Aqui nós temos uma imagem de uma estátua. Essa estátua é a estátua do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, os irmãos devem lembrar disso. Nós vamos ler. Às vezes tem irmãos que não sabem a passagem, onde está a passagem. Já ouviu falar, mas não sabe direito, então vamos ler, tá bom? Vamos ter pressa não, vamos fazer tudo bem direitinho para a irmandade aprender, irmãos. O meu interesse aqui, irmãos, é único, que a irmandade aprenda os caminhos do Senhor, tá bom, irmãos? Eu tenho um maior amor pela irmandade. Às vezes eu posso até ser um pouco duro nas palavras, mas é por causa do amor que eu tenho pela irmandade, pelas almas do Senhor, pelas ovelhinhas do Senhor, é que às vezes eu posso em alguns momentos aparentar estar indignado, porque quando vemos as coisas que não agradam a Deus, nós nos indignamos, irmãos. Quem ama o Senhor se indigna com a iniquidade. Quem ama o Senhor vai se indignando. Só que tem aqueles que se indignam, mas se escondem, se acovardam, né? Mas nós temos que ser valentes. E lutar pela fé é isso. É defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Tá? Não é andar no padrão. Não é só isso, não. Não é só andar no padrão, não. Fazer barba 2 vezes por semana, não, tá? Então aqui nós temos a estátua de Nabucodonosor, um sonho. Vamos ler? Vamos ler aqui, para a gente poder se orientar. Vamos ler do início. Que quando Deus nos der a graça de fazer um estudo escatológico, e for ver Daniel, nós já vamos ter uma base já também, tá?
No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei lhe disse: tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado? Ou seja, Nabucodonosor não se lembrava do que tinha sonhado. O que foi me tem escapado? Ele não lembrava o que ele tinha sonhado. Deus, de forma proposital, fez com que o rei se esquecesse do sonho. Porque Deus sabia. Aqueles homens eram adivinhos. E se Nabucodonosor falasse alguma coisa, os demônios iriam querer interpretar aquelas coisas que Deus tinha mostrado. Mas Deus tinha um projeto. Deus tinha que mostrar toda a história da humanidade. O que iria acontecer durante toda a história da humanidade. Apesar que nós não vamos adentrar muito sobre o assunto, mas esse foi o sonho de Nabucodonosor. Então muitos, vamos dar uma resumida aqui, irmãos, para a gente poder ganhar tempo. Então aqueles magos queriam saber, fala o que sonhou. Nabucodonosor disse que não lembrava o que tinha sonhado, e eles ficaram persuadindo Nabucodonosor. E Nabucodonosor disse: ó, se vocês não me declararam o que foi que eu sonhei, eu vou matar todos os sábios da Babilônia. Aí Daniel ficou sabendo disso, que Daniel também era um sábio, servo de Deus, Daniel, profeta Daniel. E aí Daniel foi orar a Deus. E Deus fez Daniel saber tanto o que foi que Nabucodonosor sonhou, como também a interpretação do sonho. O que significava aquele sonho. Já vamos partir para a interpretação do sonho e para o sonho em si e para a interpretação dele. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 26. E respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome é Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Até o rei ficou abismado, né? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber o rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. No fim dos dias, irmãos, no nosso tempo hoje. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Agora ele vai relatar o sonho. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos o que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Nabucodonosor, depois de conquistar tudo, o império babilônico, criou um império. O império é diferente de um reinado, irmãos. O império significa um reino, um rei sobre vários reinos. Rei dos reis. Isso é o império. E Nabucodonosor teve várias conquistas. Deus deu a Nabucodonosor. Permitiu.
E ele, depois que viu todo o seu império, tudo que tinha conquistado, ele ficou pensando, Deus trouxe na mente dele, ele ficou pensando o que seria depois que ele morresse. O que iria acontecer com tudo aquilo? Aí Deus deu um sonho para ele. Só que ele não lembrava do sonho, ele estava perturbado, não lembrava do sonho, mas o sonho perturbou. E aí ele chamou todos os sábios para interpretar o sonho que ele mesmo não lembrava do que sonhava. Mas Deus, como tinha um projeto, um propósito, como tem, e tinha que deixar para nós toda a história da humanidade, até o Senhor Jesus vir e estabelecer o reino dele, o reino que não passará a outro. O Senhor Deus Todo-Poderoso tinha que mostrar a história da humanidade. E aí, quando vemos essa estátua, nós vemos a história da humanidade. Se pegarmos qualquer livro, irmãos, da história secundária, vai contar a história dessa estátua. Qualquer livro que conte a história da humanidade, livro da secundário, do ensino escolar, do segundo grau, vai contar essa história. Não a Bíblia, mas desses impérios que existiram conforme aquilo que Deus mostrou. Então a Bíblia é a palavra de Deus. E nós vamos ver cada vez mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí Daniel vai começar agora a relatar qual foi o sonho de Nabucodonosor. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. A sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as suas pernas de ferro e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a interpretação dele diremos na presença do rei. Aqui já Nabucodonosor já ficou espantado. O sonho, o Senhor já deu sonho para Daniel. Agora Daniel tem os requisitos para dar interpretação. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. E onde quer que habite filhos de homens e animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aqui o Senhor já determinou a história da humanidade dizendo que a cabeça de ouro era a Babilônia. Nós não vamos entrar no muito detalhe sobre o assunto, irmãos, porque o objetivo aqui é chegar na Grécia, só até aqui. Depois nós vamos ter que voltar para a estátua para ver todos esses detalhes. Senão nós vamos entrar em outro assunto que não é o assunto que nós vamos estar aqui vendo. Então a estátua
todos os impérios até a pedra. A pedra é Cristo. Vamos só dar uma lida para a gente ver isso, depois nós vamos entrar na Grécia, tá? Que é o que nós temos que focar hoje. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiuça o que quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. E quando ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas, agora é o nosso tempo, irmãos. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Este é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aqui acabou. Aí olha o que Nabucodonosor fez. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou Daniel. Então assim ele viu o dom de Deus se manifestando no homem de Deus, e Deus deu toda a interpretação. E aqui Deus contou toda a história da humanidade. Babilônia, Medo-Persa, prata e o Império Grego, o bronze. Nós tínhamos que passar por aqui para entender como foi que Deus trabalhou. Então Deus disse, Deus colocou Nabucodonosor, porque não há potestade que não seja colocada por Deus. Deus deu, entregou. Depois o Império Medo-Persa, que aí é aquela mão que aparece e escreve lá, que aí o neto de Nabucodonosor, o Dário invade, mata eles e assume o império, os medos. E depois vem os persas, que era uma parceria, uma aliança entre os medos e os persas. Depois vem a Grécia. E a Grécia, o rei da Grécia, primeiro foi Alexandre Magno. O rei da Grécia. E aí a gente para. Por quê? Porque nós vamos ver como Deus trabalhou na história para que o evangelho chegasse até nós. Ainda que nós vamos ver alguns outros detalhes em relação à parte documental da palavra de Deus, nós também iremos ver Deus trabalhando na história justamente em favor de um projeto, um projeto de redenção, um projeto de salvação, um projeto eterno, irmãos. Mas pra gente, como eu vou terminar esse vídeo aqui, essa introdução do estudo, já dentro do estudo da bibliologia, vamos terminar um pouco de detalhar essa estátua. Então, depois do Império Grego veio o Império Romano, e do Império Romano ficou essas duas pernas. Foi dividida as duas pernas, a oriental e a ocidental. A oriental do Império Romano era o Império Bizantino, de Bizâncio, Constantinopla.
e o Império Romano Ocidental, que é Roma na Itália, onde nós sabemos onde está Roma hoje. Então, não Roma papal, irmãos, o Império Romano, tá? Então havia Roma, essas duas pernas, Roma Ocidental e Roma Ocidental, ou Oriental e Ocidental. Depois o Império Romano foi desfeito e aí começou a formar os pés de barro misturado, ferro misturado com barro e os 10 dedos. Esses 10 dedos lá na frente vai aparecer como 10 chifres, que são as mesmas coisas, e desses 10 chifres vai surgir um chifre pequeno, que é o anticristo, na besta, aquela besta que tem 10 chifres. Mas nós não vamos entrar na escatologia do assunto, né? Mas só para os irmãos entenderem o que significa a estátua. E aí nós vamos encerrar, irmãos, por aqui, tá? Nós vamos continuar. Os irmãos, Deus abençoe a todos. Tá bom, irmãos? E a paz de Deus e a do nosso Senhor Jesus Cristo.